do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santos anjos da guarda, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ô, padre, acho que seu microfone não tá funcionando. Ah, bem que eu vi. Ué, vocês não escutaram a oração, nada? A oração eu escutei, mas depois não. Agora sim. Tá bem. Bem, se puderem cortar o áudio aí para não interferir. Bem, bom, o que eu estava dizendo é que o padre esteve no Brasil, no Paraguai, então estive alguns dias fora, não conseguimos dar sequência às conferências. Agora voltando, já eu tenho um pouco mais de estabilidade para continuá-las. E, bom, hoje eu gostaria, na verdade, de trazer com as próximas também uma série de conferências relacionadas ao tema da modéstia. Esse tema, muitas vezes, tem muita gente que tem muita dúvida e, obviamente, não vou deixar, porque ela não é, de fato, só uma questão externa, só uma questão de roupas, porque normalmente a gente fala de modéstia e pensa que a modéstia é só uma questão de roupas, é uma questão externa, mas ela também é interna e também tem muito a ver com muitas outras questões do nosso dia a dia. E é muito importante, e eu acho que esse grupo de formação de mulheres, ele é muito importante também, porque, como sempre digo, e acho que eu falei nas últimas conferências, a mulher é a que está em casa, normalmente ela é a que é responsável de educar os filhos, então acho muito interessante esse grupo também, para que as senhoras possam educar as nossas novas gerações, né? Formar santos para a igreja. Eu tenho aqui a Suma Teológica, não vou entrar em grandes teologias, tá? Em questões difíceis, eu vou tentar fazer da maneira mais fácil para todos compreenderem, mas é bom guiar a gente. E tenho também alguns textos que eu vou ler junto com os senhores, de um livro espiritual do padre Afonso Rodrigues, que foi um santinho praticamente da época de Santo Inácio de Loyola. Era um dos membros da companhia e realmente é um livro que é uma joia. Bem, primeiro de tudo, eu não sei se a senhora já alguma vez abriram o que é a Suma, feita por Santo Tomás de Aquino, tá? E ela tem uma sequência meio diferente dos outros livros, tá? Normalmente Santo Tomás começa três questões, vamos dizer, que são os erros, são as coisas que algumas pessoas, alguns filósofos ou teólogos colocaram e ele vai, digamos, refutando cada uma dessas, para as senhoras saberem. Bem, primeira coisa dela, diz assim na Suma Teológica: se o objeto da modéstia são só os atos externos, que é o que o padre dizia, a gente fala de modéstia e pensa só em uma questão de roupas, tá? Ou alguns atos externos. É isso que vamos ver aqui. Bem, como o padre disse, as três primeiras são as que depois Santo Tomás vai refutá-las. Primeira,
Segundo, discute-se assim, parece que o objeto da modéstia são só os atos externos. Aí vem a primeira. Os movimentos internos das paixões não podem ser conhecidos dos outros. Ora, o apóstolo manda: nossa modéstia seja conhecida de todos os homens. Logo, a modéstia tem por objeto só os atos exteriores. Segunda, demais, as virtudes cujos objetos distinguem-se da justiça, cuja matéria são os atos. Ora, parece que a modéstia é uma só virtude. Logo, se versa sobre os atos externos. Não tem por objeto nenhuma paixão interna. Terceiro, demais, uma mesma virtude não pode ter objeto o que respeita o apetite, regulado pelas virtudes morais, nem o que respeita o conhecimento regulado das virtudes intelectuais, nem o que respeita o irascível e o concupiscível. Se, pois, a modéstia é uma mesma virtude, não pode ter objeto tudo o que acaba de ser enumerado. Fiquem tranquilas, já sei, não estão entendendo absolutamente nada, mas é só para mim poder chegar onde Santo Tomás vai ir refutando cada uma delas. Mas, em contrário, aí já começa a refutação. Em todos os casos referidos, é mister observar o modo de onde deriva a palavra modéstia. Logo, ela se aplica em todos os casos referidos. Aí aqui começa, tá? Solução. Como dissemos, a modéstia difere da temperança em ser moderadora do que dificilmente refriamos e aquela do que nos é fácil dominar. Ora, certos consideraram a modéstia diversamente, pois excluem-na em todos os casos em que descobrem uma razão especial no moderar um bem ou uma dificuldade, aplicando a modéstia só a situações fáceis de serem moderadas. Ora, como é manifesto a todos, em modalidade especial, a moderação dos prazeres do tato. Por isso, todos tinham a temperança da modéstia. Mas, além disso, Túlio notou haver um bem especial na moderação das penas, por onde também a essência da modéstia, deixando esta moderação só em casos gerais. Ora, são 4 coisas especiais da modéstia. Um consiste no movimento da alma em busca de alguma excelência, moderado pela humildade. Quando nós vemos que é bem comum no nosso dia a dia, quando alguém vem e diz melhor cozinheira do planeta. Bom, e normalmente a gente... Bom, te falta um pouco de modéstia, né? Te falta um pouco de humildade, porque são coisas que estão interligadas, porque é muito provável, ou seja, quantas cozinheiras existem profissionais e coisas no mundo que sejam melhor que essa pessoa. Tem uma parte dela que regula essa, digamos. O segundo é o desejo em matéria de conhecimento, moderado pela estudiosidade, oposta à curiosidade. Terceiro, respeita os movimentos e os atos corpóreos que devemos fazer convenientemente e honestamente, tanto quando procedemos seriamente, quando nos divertimos. Por exemplo, tem uma virtude chamada, ela vai regular os jogos, né, a diversão. Por exemplo, jogos, a maneira de me comportar neles. Então, por isso, um pouco mais extenso, porque normalmente a gente fala modéstia, sim, super importante, e tem muito que ver, né? Mas não é só isso. Bem, quarto, concerne a nossa apresentação externa, por exemplo, no vestuário e em coisas semelhantes. Peraí, deixa eu ver aqui. Mas outros dizem serem certas virtudes especiais as que concernem alguns desses atos. Assim, Andrônico fala na mansidão, na simplicidade, na humildade e noutras semelhantes. Aristóteles, por seu lado, considera como objeto da eutrapélia. A eutrapélia, como eu disse, é uma virtude especial que regula os jogos, as diversões. Considera o objeto da eutrapélia
eutrapélia regular os prazeres dos divertimentos, mas todas essas virtudes estão contidas na modéstia, no sentido em que Túlio considera, por onde a modéstia concerne não só aos atos externos, mas também aos internos. Bem, antes de continuar o texto e os textos que eu trouxe, vale lembrar que o homem ele é um composto de corpo e de alma, que estão unidos, sim. Não com um homem, quando a gente fala de um homem, mulher, como nós falamos de um homem enquanto humanidade encarnada aqui na Terra, nós estamos falando de corpo e alma. Não há como separar. Se separamos isso, estamos falando de um morto. Já houve uma separação do corpo e da alma. Enquanto estão unidos, falamos de um homem. E essa união é muito íntima. Coisas que são do externo ou do interno estão relacionadas entre si. De fato, tanto é assim que nós precisamos muito das coisas externas e mesmo nosso Senhor Jesus Cristo usou delas nas parábolas, nos exemplos que dava, fazer esclarecer de melhor maneira para nós, das coisas internas e das coisas internas. E porque muitas vezes cair ou no outro, num extremo ou no outro, ou de pensar que é só uma questão que a modéstia é uma questão só interna e desprezar ou não dar importância ao que é o externo, quando muitas vezes, justamente por essa união, o externo revela uma coisa que é interna. Mas também não é nada se o meu externo é todo bonitinho, digamos, todo em ordem, conforme a lei de Deus, o meu interno é um lixo. Tá? Então, as duas coisas têm que ir juntos, tanto a modéstia no nosso interior quanto no nosso exterior. Porque de nada vale, né? Por exemplo, vamos falar na modéstia enquanto se entramos numa pessoa mais discreta, silenciosa, de nada vale que ela seja para fora tudo isso, se dentro ela tem um vendaval. Por exemplo, como dissemos ali, uma das coisas é a curiosidade, que todos nós temos um pouco de curiosidade, mas imagino, pelo que eu sei em psicologia, a mulher tem essa propensão um pouquinho mais à curiosidade. Não adianta de nada eu ter um exterior, né, digamos, perfeitinho, se no meu interno eu não regular também essa modéstia e curiosidade. Já seja curiosidade de saber o que os outros estão falando, curiosidade em coisas novas, já sejam ilícitas, e até cuidado naquelas coisas que são lícitas. Por quê? Não lembro o nome do santo, mas havia um santo bem dos que dizia mais ou menos o seguinte, eu não lembro a frase bem, mas era mais ou menos, a ideia era que tanto nos permitimos coisas lícitas que logo cairemos em coisas ilícitas, sim? E o que digo, por exemplo, vou indo naquela questão dos jogos, que as mulheres podem jogar, mas acho que são mais coisas que também os homens estão inclinados, mas para dar um exemplo, né? Porque também uma mulher também pode jogar. Mas vamos dizer, um jogo de ou qualquer outro jogo. Se eu não, digamos, se eu não modero, se nessa inclinação ao jogo ou qualquer coisa que é lícito, né? Estamos falando de coisas lícitas, não de ilícito, não estamos falando de jogos ilícitos e nada que tenham coisas imodestas. Um jogo de carta, por exemplo, que seja lícito. Eu posso jogá-lo e está tudo bem, incluso agradar a Deus com isso, porque nós dissemos que é uma virtude que chama eutrapélia, que regula as diversões, que regula os jogos, né? Bem, essa eutrapélia precisamente aqui ao tempo que eu invisto nesse diversão, né?
o modo como eu estou, como eu actuo diante das outras pessoas ou diante de mim mesmo com Deus, porque, como esse santo dizia, tanto nos permitimos coisas lícitas que logo caímos em coisas ilícitas. Porque se nós não mortificamos essas coisas lícitas, por exemplo, vamos dizer que eu gosto de jogar um determinado jogo ou fazer um determinado passeio, e está tudo bem, e como eu digo, pode ser muito agradável a Deus. Agora, se eu torno o meu dia ou a minha vida em torno a esses jogos, a essas diversões ou a estes passeios, e a minha mente, o meu coração, a minha vida, né, se começa a se afastar de Deus. Por quê? Porque elas são lícitas. Só que no meu coração já não é para, porque assim, a eutrapelha, os jogos, as diversões, um passeio, para que ela serve? Ela serve justamente para nos dar uma espécie de novas forças para o espírito para continuar, não? Eu trouxe numa das outras aulas o exemplo de um violão. Um violão, né? Eu tenho as cordas do violão e eu tenho, eu não lembro como é que fala em português, mas tem a parte que a gente aperta as cordas. Se eu apertar, momento, rebenta, né? Se eu afrouxar, essa corda soa feio. Bem, no mundo espiritual, no mundo, digamos, na esfera onde nós devemos buscar a santidade, buscar essas virtudes, a virtude ela está no meio, sim, é na nota exata, mais e nem menos. Por quê? Porque se nós exageramos, que isso muitas vezes acontece quando nós recém nos convertemos e tanto queremos a Deus e que quem sabe a nossa vida foi tão ruim no passado que queremos entregar-nos totalmente e na entrega nós nos proibimos de tudo. Tudo é pecado, tudo está errado. Muitas vezes nesse tudo está errado, tudo é pecado, essa conversão, esse fogo, porque precisamente eu aperto tanto, que essa corda no momento explode, entende? E aí é a virtude da eutrapelia, né? Ela vai regular esse esforço que eu faço, né, na vida espiritual, no meu dia a dia, mães com filhos, filhos com pais, entre amigos, os desgostos da vida que nós temos, etc. A eutrapelia, digamos, os jogos, as diversões, um passeio, o que a gente gosta que está relacionado a isso, nos ajuda, digamos, a tomar um certo respiro. Agora bem, aí entra precisamente que é uma virtude, e ela deve estar regulada no meio. E esse estar regulada no meio quer dizer que eu não posso nem ser um exagerado, digamos que apertar, mas também não posso afrouxar, que a minha vida seja um puro passeio, diversões. Por quê? Porque nós dissipamos a nossa alma. E a nossa alma, ela necessita silêncio, sim? E silêncio não está associado necessariamente a que não haja nenhum barulho para fora. Não necessariamente, sim? Ainda que sim, o silêncio exterior ajuda, mas também é importante o silêncio interior, porque eu bem posso estar calado o dia inteiro, mas lá dentro ter um vulcão dentro, tá? Então, precisamente as virtudes e essas maneiras, digamos, essas esferas da virtude, elas nos ajudam a regular isso. Então, a modéstia ela é muito vasta. Quem sabe, quando eu falei modéstia, já pensaram que eu ia falar diretamente de roupas. Nós vamos chegar lá, mas não é somente isso. Por quê? Por exemplo, num jogo, ou num passeio, ou em alguma coisa que é agradável fazer em família ou entre amigos, etc., que seja lícito. Por exemplo, se eu começo aos gritos e umas risadas assim, fora, entende? Uma coisa que
que quem vê de fora diria, ui, essa pessoa não está bem. Ou essa pessoa está louca. Olha como ela ri. Olha como ela grita. Entendeu? Que fiasquenta. E precisamente, essas coisas, a eutrapelia vai regular também. Entende? Porque não é só o tempo que eu dou, como eu faço, né? Como eu estou, porque, por exemplo, tem uma história de São Luís Gonzaga, que São Luís Gonzaga era um santinho, um seminarista da Companhia de Jesus, e ele estava jogando xadrez, e claro, os companheiros, como era um santinho, né, meio que vieram meio que tentar ele, digamos, provar ele, e perguntaram, Luiz, o que você faria agora, nesse exato momento? Era um momento de recriação, de recreio. Antes de continuar a história, dou um contexto para a senhora. Nos seminários, conventos, mosteiros, etc., normalmente, tem um momento, ou alguns momentos do dia que são, por exemplo, como num colégio, que entre aula e aula tem recreios, bom, num seminário ou num convento, normalmente tem pequeninhos recreios, que é precisamente para regular tudo isso. Pensem num seminário, em seminaristas, que não tivessem recreio, que só estudem, ou trabalhem, e rezem, e não tem esses momentos, um momento para tomar essa força, porque, lembrem, homem está relacionado a que tem corpo e alma, sim? E muitas vezes nós queremos afinar tanto, porque tudo tem que ser espiritual, que terminamos arrebentando o corpo. Estão os dois unidos, sim? Então é importante esse recreio, mas bem usado, porque infelizmente nós somos normalmente exagerados, tendemos aos extremos, ou afrouxar ou apertar demais, sim? E essa virtude nos ajuda a moderar isso. A modéstia, como o padre disse, é bem extensa. E, por exemplo, nesse eu estava jogando xadrez, um jogo que, quem sabe, para eles estavam se divertindo ali e tal, e era um momento de recreio, ou seja, um momento lícito para ele. Se ele tivesse, digamos, do horário de silêncio, etc., bom, né, estaria errado, estaria em contra a regra, digamos, desse lugar onde ele estava, mas era o recreio. E um dos colegas dele vem e pergunta, Luiz, se agora for nosso Cristo viesse nos julgar, o que você faria? E ele disse, continuaria jogando xadrez. Por quê? Porque ele estava cumprindo com a sua regra. Sim, ele estava obedecendo a Deus em fazer aquilo. E estava fazendo uma coisa lícita e boa que agradava a Deus. E moderada, entendem? Então, quando nós falamos de jogos, passeios, diversões, nós temos várias coisas que moderar. O nosso umas gargalhadas, digamos, fora do comum, ou brincadeiras, incluso de mau gosto, que quem sabe já também né, tem alguma conexão com a caridade, uma falta de caridade para com o outro, ou uma disputa, digamos, nos jogos que já não seja sã, né? Então nós temos várias coisas que moderam. Bem, esse livro aqui eu vou deixar aqui e vou trazer o que eu lhes disse do padre Afonso Rodrigues. Espera aí, só um segundinho. Deixa eu me... Espera aí. Bem. E ele vai falar da modéstia, e se for um português meio antigo e não estiver entendendo, podem dizer, sim, padre, não estou entendendo. Eu vou ir devagarzinho, vou fazer comentários, mas vamos ler várias dessas coisas para que a gente possa ir entendendo e aprofundando quão importante é a modéstia, tá? E quando tudo isso
depois vai refletir no meu exterior. Mas ela... E tem que ser... O meu exterior deve ser um reflexo do que está lá dentro. Obviamente, isso não quer dizer... porque eu não sou perfeito, digamos, internamente, ou não me cuidar em como me comporto exteriormente, ou me mal, não. Como o padre disse, as duas coisas estão unidas, corpo e alma. E as coisas nos ajudam a crescer internamente também. De tal fato já pensaram por que as imagens? Por que o culto às imagens? Por que nós nos ajoelhamos diante de uma imagem de Nossa Senhora, de Nosso Senhor ou de algum santo? Porque aquela imagem que é externa, sensível, visível, nos ajuda a entrar em oração, nos ajuda à devoção. Por isso também é importante, por exemplo, que seja uma imagem bonita, harmoniosa, devota, né? Quantas vezes a gente vê e encontra umas imagens de Nossa Senhora que são feias, né? Com os olhos tortos, mal feitos por realmente uns pintores ou gente que faz de mau jeito, e aquilo não nos leva à devoção. Por quê? Porque justamente aquilo é feio, não nos ajuda, e as coisas externas nos devem ajudar as coisas internas. Bem, vamos só um pouquinho mais, que já são 35 minutos, não quero alongar tanto para as senhoras, mas vamos um pouquinho mais. Bem, começa falando sobre o silêncio. O silêncio é um meio muito principal, ou seja, muito importante, para aproveitar e alcançar a perfeição. Dizia um padre muito espiritual e muito douto uma coisa particular e muito notável acerca do silêncio, que declara bem a sua importância. E ainda que alguém pareça encarecimento e exageração, não o é, mas sim verdade pura e muito experimentada. Declaração, de repente algumas coisas e alguns detalhes sejam meio para religiosos, mas a gente pode, né, pegar um suquinho daqui também. Pode nos ajudar muitas coisas daqui para a nossa vida espiritual. Bem, dizia que para reformar uma casa e toda uma religião, não é necessário mais que reformá-la no silêncio. Sim? E lembre, quando falamos do silêncio, falamos de coisas externas, mas falamos de coisas internas também. Haja silêncio na casa, que eu vou lá-darei reformada. Parece que não pode dizer maior louvor do silêncio. Este se encerram todos. A razão disto é quando há silêncio na casa religiosa, e como eu disse, né, vai falar muito da religião aqui, porque é um livro que está direcionado para religiosos, mas que são de temas que nos correspondem a todos nós cristãos, porque ninguém pode estar falando o tempo todo e brincando e bagunçando e fazendo, porque entramos justamente naquela questão da outra pele. A outra pele não é foi feita para os religiosos, né? Está num livro que está direcionado justamente para todos os católicos, né? Para todos os homens. E nós devemos, eu como sacerdote, as senhoras como mãe ou filhas, etc., devem buscar moderar, corrigir, crescer nela. Bem, porém, quando não há silêncio, então são as queixas, as inquietações, as murmurações, as amizades particulares que se fomentam com essas conversações e familiaridades. Então é o perder tempo e fazê-lo perder aos outros, além de outros muitos inconvenientes que daqui se seguem. Olha quantas coisas importantes a gente vai vendo aqui. Falando da modéstia e do silêncio, aqui também fala das murmurações, das amizades particulares que se fomentam com essas conversações e familiaridades. Tomás de Kempis diz uma frase muito interessante que é: a familiaridade, ela, não sei se existe essa palavra em português, mas engendra desprezo. Não sei se existe essa palavra, mas enfim, quer dizer que concebe desprezo na gente, sim? O que quer dizer isso? Que nós, quando temos muita familiaridade com uma pessoa, por exemplo, entre nós, por mais amigos que sejam, por mais família, incluso que sejam, se deve um ao outro respeito.
né? Se, por exemplo, duas pessoas de uma família ou dois amigos vivessem faltando respeito, tirando o lugar das outras pessoas ou saltando sobre elas, né? Essa amizade, ela começa a ter certas rixinhas, e essas amizades começam a ter discussões, ou essa amizade, essas familiaridades, muitas vezes também é sobre uma terceira pessoa, falando mal de uma terceira pessoa, fazendo comentários desnecessários. Então, a modéstia vai nos ajudar em tudo isso. E o silêncio é muito importante para isso também. Como o padre disse, não só o silêncio externo, que ele sim vai nos ajudar ao silêncio interno, mas ao silêncio interno também. Sim? Bem. E assim vemos que quando não há silêncio em casa, não parece casa de religião, senão de seculares. E pelo contrário, quando há silêncio, logo parece casa de religião e um paraíso. Logo, em entrando pela portaria, cheira tudo a santidade. Levanta o espírito e move a devoção aos que entram. Verdadeiramente mora aqui o Senhor, esta é a casa de Deus, silêncio e porta de Deus leva ao céu. Olhem bem o que diz. Esse livro é lá pelo ano 1500, 1600, eu não sei bem, mas é um... Tá? Mas veja bem, ó. Quando não há silêncio em casa, casa de religião. O que quer dizer casa de religião? Se usa muito esse vocabulário nos livros espirituais para se referir a conventos, tá? Não quer dizer que é religiões, outra religião, ou etc. Senão quer dizer que é um convento, etc. Mas isso, não parece casa de religião, senão casa de seculares. De quem se fala que são seculares? Os leigos, tá? E vejam bem, estamos falando do ano 1500, 1600, nada há no Baixo Sol. E pelo contrário, quando há silêncio, logo parece casa de religião e um paraíso. Algumas coisas que eu já escutei ou vivi, que muitas vezes quando pessoas vêm aqui no seminário, fazem o seguinte comentário: parece um paraíso, parece um céu. Por que muitas vezes as pessoas de fora, os leigos, chegam e falam isso? Porque estão tão acostumadas com o barulho que existe nas cidades ou dentro da própria casa, que quando é um lugar onde há silêncio, né? E nesse silêncio reina, obviamente, junto à paz, porque se supõe que um seminário é um lugar ordenado, né? Chegam e dizem, parece um paraíso. Quando as suas casas também deveriam parecer um paraíso. O que quer dizer que mamãe e papai agora devem chegar e colocar regras de silêncio, que se fala de tal a tal hora? Não, mas que sejam mais cautos, mais discretos, poderíamos dizer, mais silenciosos, sim, tá? Porque o silêncio externo vai ajudar o interno. Então, por exemplo, quando eu tenho uma família que tem 5, 8, 10 filhos, e a gente chega na casa dessa família e um griterio, aí tem alguma coisa errada, sim? Porque tem gente que diz, mas é coisa de criança. Não, é coisa de má educação, tá? Porque eu conheci muitas famílias também que são numerosas e os pais fazem os filhos saberem quando os adultos estão conversando, é o momento dos adultos conversarem, que eles vão brincar fora, fala, vai brincar lá fora, tá? Ou não interrompe a conversa, agora eu estou conversando com tal pessoa. E isso também entra aqui, a importância das mães como formadoras e educadoras das suas crianças. Por quê? Porque se eu não educo uma criança de pequenininha, depois é muito difícil, muito mais difícil, e ademais ela perdeu um monte de tempo que poderia estar aperfeiçoando as suas virtudes. Por exemplo, é muito feio quando dois adultos estão conversando, ou quantos sejam, e vem uma criança perguntar ou atrapalhar. E são, às vezes, coisas importantes, etc. O adulto deve saber ensinar a criança e, incluso, cortá-la
dizendo, olha, agora eu estou conversando com ele, agora o papai está conversando com fulano, agora a mamãe está conversando, depois a gente conversa. E, mas não estou dando atenção para a criança. Não, se você deixa, agora deixa, ou está mal educando, tá? Porque você está criando uma pessoa que depois não vai ter nenhum respeito pelos adultos, não vai ter respeito nem mesmo pelas senhoras, e aí entra também uma coisa, que depois vem e reclamam para a gente, né, para os padres, mas eu não sei o que fazer com os meus filhos porque não obedecem. Mas desde pequenininho, quando ele vinha interrompia as conversas, nunca escutou um não. Né? Então, dizer filhos é saudável também, e muitas vezes necessário, e é parte da educação dos pais fazer o... Bem, enfim, é uma questão para um outro, né, já fui um pouco do tema, mas tem muito que ver. Na casa, ter esse silêncio, essa né, entre todos, esse respeito do mais pequeno, do menor, né, do inferior ao superior, tudo isso vai entrar dentro da modéstia de cada um, que são coisas externas, que tem coisa que tem que ver com as coisas internas que tem que ver com as coisas externas, e assim por diante. Do mesmo modo, digo que cada um em particular reforme-se cada qual no silêncio, que eu dou por bem reformado. Isto nos ensina a experiência, porque quando falamos muito, depois conhecemos no exame de consciência ter caído em muitas culpas. Quando a gente está muito dissipado e tudo é festa, digamos, tudo é diversão, é muito fácil cair em muitos defeitos. Por exemplo, muito difícil se a gente está com todo um dia conversando e se divertindo, e um passeio, etc., que não saiam maus comentários, ou, entende? Essas amizades particulares, por isso devemos regular essas coisas. Cada um no seu estado. Obviamente, o padre deve ter uma vida muito mais de silêncio e recolhimento que os fiéis, digamos, mas os laicos também têm que buscar essas virtudes, né, e ensinar aos seus filhos também. Vejam bem, diz o sábio, quem guarda a sua boca, sua alma guarda. Bem, vou colocar um pouquinho mais para frente aqui. Considere, pois, cada um com atenção, quão pouco lhe pedimos para perfeito, e quão fácil meio lhe oferecemos para o ser. Se quereis aproveitar muito na virtude, se quereis alcançar a perfeição, guardai o silêncio, porque com ele, diz o apóstolo Tiago, a alcançareis. Se quereis ser espiritual e homem de oração, guardai silêncio, porque desse modo, dizem os santos, o alcançareis. E pelo contrário, se não tendes cuidado de guardar silêncio, nunca alcançareis a perfeição. Nunca sereis homem de oração, nunca sereis muito espiritual. E se não dizei-me se vistes algum homem loquaz ou que seja contemplativo e espiritual, nem ainda aproveitado em virtude, porventura justificar-se-á algum homem muito falador, diz o santo Job. Bem, vamos salvar aqui, deixar aqui, para a gente continuar na próxima. Bem, deixa eu salvar aqui, peraí. Bem, só para finalizar, né, um pouco essa conferência, vejamos quão importante muitas dessas coisas para o nosso dia a dia, para que a gente melhore como cristãos, como católicos e pessoas, tá? Porque é muito feio e a gente vê de fora, principalmente, pessoas que conversam aos gritos, sem respeito, que interrompem as outras pessoas, ou falam demais aos outros. E todas essas coisas, repito, tem muito a ver com o silêncio e tem a ver com a modéstia, tá? A modéstia interior. Que essa modéstia interior depois deve resplandecer em mulheres de saias, de véu, bem vestidas, né? Tá? Nós vamos chegar lá nas roupas. Vamos chegar, por exemplo, num comportamento de como uma mulher né, deve aparentar diante dos outros,
questão muitas vezes para as mulheres, padre, posso me maquiar? Posso vestir isso? Posso vestir aquilo? Tá? Nós vamos chegar lá, principalmente dando os princípios para as senhoras. Insistir tanto numa questão de pecados, tá? Senão que eu vou entrar numa questão muito, mas muito de conveniência dessas coisas, de conveniência de agradar a nosso Senhor Jesus Cristo com essas coisas, tá? Porque justamente é o caminho da virtude. Normalmente as mulheres que têm um pé atrás com o tema das roupas ou de que não, né, tem que regular um pouco mais a questão da maquiagem ou de falar e coisa, é porque precisamente lá no interior não querem começar por esse trabalhinho, né, de ir extirpando da alma essas coisas, porque justamente como o padre falou nas outras conferências, infelizmente com o mundo moderno, a mulher foi reprogramada, de certa maneira, poderíamos dizer, o feminismo, o famoso feminismo, onde a mulher, né, o modelo de mulher é a mulher empreendedora, né, superior ao homem, como se a gente estivesse falando de superioridade ou não. E não tem a ver com ser superior ou não, senão que tem a ver com que um homem tem um papel e que a mulher tem outro. E que o papel da mulher, como eu disse também numa outra conferência para as senhoras, é importantíssimo. As senhoras são as responsáveis, principalmente as mães de família, de educar os novos católicos, os novos cristãos que são seus filhos, né? Então, a mulher tem um papel enorme na sociedade. Só que não conforme a sociedade moderna o vê e prega para as senhoras, né? É um papel bem diferente, é um papel de uma mulher, por exemplo, quando vemos no livro da mulher, escreve a mulher forte, que eu li para as senhoras numa outra conferência. Nós vemos uma mulher, um ideal de uma, e vemos na história das santas totalmente diferente as mulheres modernas e o que se prega delas. Então, não se assustem e não digam, ui, que tantas coisas, será que eu vou conseguir cumprir com tudo isso? Tranquilo, sim? O principal modelo que eu dou para as senhoras é Nossa Senhora, uma fiel devoção a ela, que também com esse grupo eu quero chegar, não sei se todas estão consagradas a Nossa Senhora pelo Tratado de São Luís Grignon de Montfort, também vamos chegar lá. Gostaria de realmente que se formassem aqui mulheres muito devotas a Nossa Senhora e que realmente não tenham medo de se entregar às coisas que a igreja nos pede, tá? As mulheres conforme o seu papel, os homens conforme o seu papel, e lembrar que essas coisas não devem ser uma carga, tá? Essas coisas devem ser vividas com amor, tá? Realmente com devoção a Nosso Senhor, a Nossa Senhora. O catolicismo, o cristianismo não deve, porque realmente não é, e se nós tomamos ele como uma coisa triste, ele não deve, e não é, mas se nós tomamos ele como uma coisa triste, nós, em definitiva, não entendemos o que é o catolicismo, não entendemos qual foi a missão de Nosso Senhor Jesus Cristo vindo, morrer por nós. Então, é um caminho que se vai dando, passinho por passinho, e que ninguém vira santo da noite para o dia, tá? Então, é um trabalho cotidiano, buscando a santidade todos os dias, buscando melhorar todos os dias. Todos nós temos defeitos, imperfeições que melhorar. Ninguém pode aqui se criar, não, mas eu já cheguei em tal grau de santidade. Não, mas já tá bom com o que eu, né, conquistei até aqui. Não. Todos os dias é um caminho que nós devemos continuar seguindo, tá? Bom, vamos rezar e deixar aqui a conferência e já seguiremos ela nos próximos dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santos anjos da guarda, rogai por nós.